Boa tarde a todas. É um prazer estar aqui hoje nesse evento tão especial e eu não poderia deixar de começar, então, agradecendo as organizadoras do Imersão Mulher que Empreende, em especial a Candice, pelo convite e pela oportunidade de compartilhar o meu conhecimento com todas vocês. Eu também gostaria de parabenizá-las, né, por criarem esse espaço, né, incrível de troca, aprendizado e crescimento para todas nós. Bom, antes de falar sobre o meu tema, que é segurança jurídica, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Fabiana Estival, eu sou advogada já há mais de 17 anos, especialista em direito empresarial, advocacia para startups e consultora de negócios. Eu também atuo como mentora no programa Inovativa e na comunidade Mulher que Empreende. Aqui vocês podem ver um pouquinho da minha experiência, né, da minha trajetória. O meu propósito, né, é ajudar os empreendedores a estruturarem os seus negócios de forma segura, sustentável e lucrativa, evitando então problemas jurídicos que possam impedir o crescimento e o sucesso dos seus negócios. Todas nós sabemos que empreender é uma jornada fascinante e cheia de possibilidades, mas é também repleta de desafios, não é mesmo? Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês os 5 pilares essenciais da segurança jurídica. Mas antes de mais nada, eu gostaria de mencionar que esses pilares, eles não se limitam à teoria. Eles são práticas fundamentais que, se aplicadas corretamente, podem então garantir que você empreenda com segurança, proteja os seus direitos e maximize as oportunidades de crescimento e sucesso do seu negócio. Esses pilares são, na verdade, ferramentas que fortalecem a base jurídica do seu negócio. Como mencionei anteriormente, empreender é, sem dúvida, um grande desafio, né? E os números, eles comprovam isso. Segundo dados do Sebrae, 60% das empresas fecham antes de 5 anos. Esse ainda continua sendo um dos maiores obstáculos ao empreendedorismo no Brasil. E vocês devem estar se perguntando, mas afinal, o que levam as empresas a falharem tão cedo, a fecharem suas portas? Existem várias razões, né, para isso, mas eu vou destacar algumas que eu acredito que são os principais motivos. Segundo dados do Sebrae, 42% dos casos de fechamento das empresas ocorre por falta de planejamento financeiro. Já 29% das empresas fecham por dificuldade com impostos e tributos. Outro motivo são os problemas contratuais e a inadimplência de clientes. Além disso, a falta de registro da marca e também processos trabalhistas e autuações fiscais. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo real, né? Uma empreendedora que lançou um curso digital, vendeu milhares de reais, mas não registrou a sua marca. Então, um concorrente acabou registrando primeiro e aí impediu de usá-la, obrigando então a recomeçar do zero. Ou seja, fechou as portas e teve que iniciar novamente o seu negócio. Antes de nós abordarmos os 5 pilares da segurança jurídica, é importante, então, entendermos o que significa segurança jurídica no contexto do empreendedorismo. A segurança jurídica nada mais é do que a base para um crescimento sustentável. Mas o que isso significa na prática, né? A segurança jurídica, ela traz proteção legal contra fraudes, inadimplência e processos. Ela também reduz os riscos com contratos sólidos e estrutura bem definida. Ela dá previsibilidade financeira, evitando multas e bloqueios fiscais, além de garantir a continuidade do negócio sem ameaças externas.
Um dado relevante é que negócios que aplicam boas práticas jurídicas têm, então, 70% mais chances de crescer sem complicações legais. A segurança jurídica, na verdade, ela não é um luxo, tá? Ela é uma necessidade fundamental para qualquer negócio, independente do seu tamanho. Aqui eu listei para vocês, então, os 5 pilares, né? O primeiro pilar é estruturação legal, que é, na verdade, a escolha do CNPJ correto e o planejamento tributário do seu negócio. Contratos e acordos é o segundo pilar, que traz proteção contra inadimplência e conflitos. O terceiro pilar é a propriedade intelectual, que abrange registro de marca e proteção contra cópias. O quarto pilar é o compliance e regulamentações, que traz segurança fiscal e regulatória para o seu negócio. E o quinto é a gestão de risco, né, que é a prevenção de crises e planejamento estratégico. Outro dado importante é que negócios que seguem esses pilares, eles têm 3 vezes mais chances de crescer de forma sustentável. Então, por isso a importância da segurança jurídica. Agora, nós vamos então aprofundar os 5 pilares para a segurança jurídica que eu preparei então para vocês e como vocês devem aplicar. O primeiro pilar, então, é a estruturação legal. A estruturação legal nada mais é do que a base do seu negócio, tá? E por que a estruturação legal ela é tão importante? Por que que escolher a estrutura jurídica certa é tão importante? Bom, quando você escolhe uma estrutura jurídica correta para o seu negócio, isso faz com que o seu patrimônio pessoal esteja protegido, ou seja, ele evita que dívidas empresariais afetem os seus bens pessoais, né? A estruturação legal também traz a redução de impostos, ou seja, a escolha do regime tributário mais vantajoso vai fazer com que você tenha redução de impostos. Vai trazer também acesso a crédito e investimentos, isso porque empresas estruturadas são mais confiáveis e, em razão disso, têm fácil acesso ao crédito e a investimentos, e também traz mais credibilidade e profissionalismo, então, para o seu negócio. Até porque empresas que são formalizadas, elas atraem mais clientes. E o que é, na prática, a estruturação legal? A estruturação legal nada mais é do que a escolha do regime jurídico que você vai utilizar na sua empresa. E o que são os regimes jurídicos, né? Os regimes jurídicos são o tipo de sociedade que você vai optar. Então, eu trouxe aqui 4 dos principais regimes jurídicos, né? Ou os mais utilizados no Brasil. O primeiro dele é o MEI, né? Que eu acredito que a maioria dos negócios são MEIs, né? Que ele é utilizado então para negócios individuais de baixo faturamento. Então, cada um desses regimes jurídicos ou cada um desses tipos de CNPJ, né? O CNPJ nada mais é do que uma certidão de nascimento da empresa. Eles têm as suas vantagens e as suas desvantagens, né? O MEI, ele pode parecer mais simples, mas ele também tem as desvantagens, o como na verdade o limite de faturamento, né? Então você tem um limite de faturamento. Se você quer crescer além desse valor, você teria que então trocar de regime jurídico, né? A gente tem também o empresário individual ou a sociedade limitada unipessoal, né? Que é onde você tem também vantagens, né, nesse regime jurídico, né? A sua empresa ela está formalizada de uma forma, de uma estrutura mais sólida, né? Nós temos também as sociedades limitadas, que são sociedades comuns quando há mais de um sócio, e elas acabam, então, sendo mais formais, digamos assim.
mas também elas protegem o patrimônio pessoal, né, dos sócios, porque, como o próprio nome diz, ela é uma sociedade limitada, então as dívidas, né, que a empresa fizer, elas se limitam, então, às cotas dos seus sócios, né? E também nós temos as sociedades anônimas, que são utilizadas, então, por negócios escaláveis e atrativos para investidores. São aquelas grandes empresas que desejam, então, colocar as suas ações na bolsa de valores para vender, né? São empresas maiores que, que utilizam essa modalidade, esse regime jurídico. A gente tem que destacar aqui também que o regime jurídico, ele é diferente do regime tributário, né? No Brasil, a gente tem hoje três tipos de regimes tributários. É o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. Um dado relevante para vocês, né? A empresa sem a estrutura legal tem 40% mais chances de enfrentar problemas financeiros e tributários, né? 40% acredito que eu sei, que é um dado bem alarmante, né? Quando você quer empreender. Então, isso é bem importante. Bom, o segundo pilar são os contratos e os acordos. Os contratos e os acordos, eles trazem, então, segurança nas relações comerciais. E por que os contratos são tão essenciais, tá? Eles acabam protegendo contra inadimplência e golpes, eles definem os direitos e deveres entre as partes e evitam, então, prejuízos e ações judiciais, além de garantirem previsibilidade e segurança jurídica. Eu trouxe aqui alguns tipos de contratos que eu acredito que são essenciais para todas as empreendedoras e empreendedores, tá? O contrato de prestação de serviços, ele vai garantir que os pagamentos e as responsabilidades sejam cumpridos, né? Também nós temos o contrato de termos e condições, que é muito utilizado para vendas online e cursos digitais. Temos também o contrato de parceria, que evita então os conflitos com os sócios e colaboradores, política de privacidade e contrato de LGPD para quem lida então com dados sensíveis de clientes, né? Além desses, eu poderia listar outros para vocês, como quando você opta por um regime jurídico de uma limitada, para você formalizar essa sociedade, você precisa já criar, então, um contrato social, né? Esse é um documento extremamente importante para quem opta, então, por uma sociedade limitada, né? Outro dado importante aqui é que 75% dos processos judiciais empresariais acontecem por falta de contratos claros e bem elaborados. E isso realmente eu vi muito na prática, muitos casos, muitos processos judiciais envolvendo contratos mal elaborados, contratos falhos no seu conteúdo, né, que não definem os deveres, as obrigações, as responsabilidades de cada uma das partes, e isso acaba então ocasionando sérios problemas para o desenvolvimento e a sustentabilidade do seu negócio. O terceiro pilar é a propriedade intelectual. O que seria então a propriedade intelectual? Muitos, na verdade, muitos empreendedores não têm a noção do que se trata a propriedade intelectual. E ela é um pilar extremamente importante porque ela protege a sua marca e os seus produtos, tá? A propriedade intelectual nada mais é do que a marca, os direitos autorais, as patentes e os segredos dos seus negócios, né? Então, quando você registra a sua propriedade intelectual, quando você faz o registro da sua marca, você está garantindo segurança jurídica para o seu negócio. O registro da marca, né, que é o seu nome, a sua logo, no INPI, ela impede, então, que concorrentes roubem a sua identidade, como aconteceu naquele caso que eu relatei para vocês lá no início, né? Os direitos autorais também são importantíssimos e eles, na verdade, o que que eles são? Eles são cursos, e-books, conteúdos que você cria.
como músicas, né? Todos os cantores têm lá os seus direitos autorais, então eles têm que registrar aquela música como autorais para que eles possam se garantir o direito de utilizar aquela música, de tocar aquela música, de cantar aquela música, né? A gente já viu vários casos de músicas plagiadas, enfim. Então, por isso é tão importante o registro da propriedade intelectual. As patentes que nós temos também, que protegem a inovação e evitam cópias, né? Quando você registra. E os segredos do negócio, né? Que são as estratégias, são receitas, os métodos exclusivos. Isso é, na verdade, um resumo do que é a propriedade intelectual. E quais são os riscos que você corre quando você não registra, então, a sua marca, quando você não registra os seus direitos autorais, ah, os seus segredos do seu negócio? Então, o que que acontece? Quais são os riscos que você corre, né? Outra empresa, então, pode registrar antes de você e impedir que você use, como no caso que eu relatei anteriormente. Você pode também perder clientes para um concorrente que usa o seu nome, né? Porque o cliente não vai saber de quem, né? Quem é o dono dessa marca? Não tem, o cliente não tem como saber. Ele também pode ser obrigada a mudar toda a sua identidade visual. Você pode ser obrigado, então, a começar do zero, então, fechar a sua empresa e começar tudo do zero, desde criação de logo, nome, enfim, o que com certeza vai trazer um gasto financeiro significativo quando a gente está começando, então, o nosso negócio. Ele pode também enfrentar processos por uso indevido da marca, né? Eu trouxe aqui um exemplo, muitas influenciadoras e muitas marcas digitais, então elas perdem os seus perfis no Instagram porque elas não registram a marca e um concorrente acaba reivindicando esses direitos. Então, assim, o registro da propriedade intelectual é muito importante para quem quer uma base jurídica sólida, para quem quer ter uma empresa juridicamente segura na área jurídica. O quarto pilar é a compliance e as regulamentações. O que é, na verdade, compliance e regulamentações, tá? Ah, a compliance, né, ela nada mais é do que o cumprimento das leis e regulamentos inerentes ao seu negócio jurídico. Ou seja, existem empresas e negócios que possuem leis específicas para o seu desenvolvimento ou para a sua criação. Então, assim, a compliance, ela acaba sendo um compilado de cumprimento das normas e regulamentos relativos ao seu negócio, tá? Ah, quando você tem um compliance na sua empresa, você acaba evitando muitas multas e problemas legais. O compliance ele traz então conformidade com as leis fiscais e trabalhistas. Ele evita multas e penalidades por irregularidades e traz então transparência e ética aos negócios. Empresas, então, que seguem boas práticas de compliance têm 50% menos problemas fiscais e problemas trabalhistas. Ou seja, a compliance nada mais é do que o cumprimento das leis relativas ao seu negócio, que se enquadram e que são referentes ao seu negócio. Eu trouxe aqui para vocês algumas das principais regulamentações que são extremamente necessárias praticamente em todas as empresas, em todos os negócios, independente também do tamanho do seu negócio, independente do regime jurídico que você optar, tá? Nós temos então a Lei Geral de Proteção de Dados, que é utilizada então por quem coleta dados
sensíveis de clientes, ou seja, hoje em dia a maioria das empresas acabam coletando dados sensíveis, porque o que são dados sensíveis? Dados sensíveis são dados do cliente, ou seja, nome, data de nascimento, sexo, origem, enfim, são dados que acabam afetando o cliente se divulgados de forma equivocada, né? Regras com da Receita Federal, então relativos à emissão das notas fiscais, impostos e tributos que você tenha que pagar. Então você deve estar de acordo com as regras da Receita Federal para que você não seja multado, né, pela Receita. Você tem que estar então de acordo com o direito do consumidor, né? É importante, o direito do consumidor, ele está inserido em praticamente todos os modelos de regime jurídico, ou seja, em todos os modelos de empresa, independente se é MEI, se é uma sociedade limitada unipessoal, se é uma limitada ou uma SA, né? Os direitos do consumidor, eles estão presentes, né? Eles devem estar presentes, então, na empresa. E também, né, e não poderíamos deixar de falar nas normas de trabalho, ou seja, na legislação trabalhista, né? Se você quer, de fato, evitar processos trabalhistas judiciais, é importante, então, que você esteja, né, de acordo com as regras do direito do trabalho. E a gente sabe que um processo trabalhista muitas vezes pode ocasionar sérios problemas e grandes despesas para uma empresa. Então, é muito importante que você esteja adequado com as normas trabalhistas e você siga essas normas, né, na sua empresa no momento das contratações. É por isso que muitas empresas já hoje em dia estão contratando PJs e não mais CLT, né? Contratam os trabalhadores que são pessoas jurídicas e não mais pessoas físicas em razão dos inúmeros processos trabalhistas que a gente vê hoje em dia, né? Então, para evitar processos na Justiça do Trabalho, as empresas acabam contratando PJ, né, que são pessoas jurídicas, ou seja, são outras empresas para prestarem os serviços para elas. Por fim, né, o quinto pilar é então a gestão de riscos. Gestão de riscos é nada mais é do que prevenir, tá? Prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, quando a gente ouve essa frase, né, a gente já pensa, o que eu posso fazer para evitar problemas futuros, né? Então, os principais riscos enfrentados por empreendedoras e por empreendedores, independente do tamanho da empresa, né, são inadimplência de clientes, problemas fiscais e tributários, concorrência desleal, ações judiciais e processos trabalhistas, né? Então, é exatamente aquilo que eu estava falando anteriormente. Quando você tem um processo trabalhista, isso acaba afetando a estrutura da sua empresa, né? Porque você vai ter que despender um valor significativo para pagar então aquele trabalhador, as verbas trabalhistas daquele trabalhador, e muitas vezes as empresas não têm da onde tirar, né, esses valores. E isso que é, então, a gestão de risco, né? É você ter uma reserva para que, se por um acaso acontecer algum desses imprevistos, né, como processos judiciais, multas da Receita Federal, você tem, então, uma reserva para que você consiga cobrir esse déficit e, assim, dar continuidade aos seus serviços. A gestão de risco, então, como você pode, então, minimizar, então, os riscos, né, para que esses problemas não ocorram? Quando você tem contratos claros e bem elaborados, isso ajuda muito a
limitar os problemas futuros, né? Quando você registra a sua marca e a sua propriedade intelectual, quando você está em conformidade com as regulamentações e quando você tem, então, uma assessoria preventiva, né? Que vai ajudar você a estruturar todo o seu negócio desde a base, né? Que é a estrutura legal, até a sua conclusão, ou seja, a assessoria jurídica preventiva, ela ajuda você a evitar problemas que podem surgir caso você não tenha, então, um conhecimento, adequado em relação às normas legais aplicáveis ao seu negócio, tá? Empresas, então, que fazem a gestão de riscos, elas reduzem prejuízos de até 70%. Isso é um número significativo se você levar em conta, né, os grandes números de empresas que acabam fechando. Então, quando você fala de assessoria jurídica preventiva, você, na verdade, você não está gastando esse dinheiro. Esse dinheiro que você usa para ter essa assessoria preventiva é um investimento que você está fazendo no seu negócio, né? Porque lá na frente você vai garantir, né, que problemas maiores, riscos maiores possam então afetar o crescimento e o sucesso do seu negócio. Bom, esses eram os 5 pilares que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. É, eu espero ter conseguido, então, passar para vocês um pouco do que é a segurança jurídica e a sua importância para o sucesso e o crescimento dos seus negócios, né? Eu deixo para vocês, então, uma frase aqui, que o sucesso do seu negócio depende da sua segurança jurídica, e eu gostaria, então, de saber se você está pronta para dar esse passo, né? Agora, então, é a sua vez de colocar esses pilares em prática. Eu também vou deixar esse material disponível para vocês, além de um checklist que vocês podem acessar para dar seguimento, né, e dar continuidade a essa forma de estruturar de maneira segura e juridicamente os seus negócios, para que vocês não venham a sofrer problemas futuros na área jurídica. Então, além disso, né, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida e precisarem, então, da minha ajuda, vocês podem entrar em contato comigo. Como eu disse, esse material vai ficar disponível, então vocês vão ter acesso aos meus canais de comunicação. Vocês podem, então, entrar em contato e eu terei o prazer em ajudá-las. Por fim, eu gostaria, então, agradecer a todas, muito obrigado, e desejar, então, muito sucesso e muita segurança jurídica para todos vocês e que seus negócios sejam, então, negócios de muito sucesso. Muito obrigada.